Salve galera, o tema do vídeo de hoje é por que a União Soviética foi derrotada? Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar esse trabalho. Note, o tema do vídeo de hoje é aquela pergunta de milhões, né? Por que a União Soviética foi derrotada? Meia-noite eu te conto. Brincadeira, galera, eu vou contar agora. Ó, no Brasil está sendo publicado, aliás, foi publicado já um livro, o outro está lançando agora, 2 livros que são fundamentais para responder essa questão. O primeiro livro é do professor Paulo Vicentini, Por que o Socialismo Ruiu de Berlim a Moscou, que está aparecendo aqui a capa. O professor Paulo Vicentini, eu defendo que ele é o melhor historiador brasileiro vivo que eu conheço. Ah, eu conheço outro diferente, Jones. Tudo bem, eu posso não conhecer, mas dos que eu conheço, e eu gosto de estudar o tema, eu acho o professor Paulo Vicentini o melhor. Inclusive, eu vou gravar um react de uma entrevista dele sobre a Coreia do Norte. Vamos entrar nesse debate polêmico aí. E aí, esse livro do professor Paulo Vicentini é como se fosse uma espécie de uma síntese dos estudos dele sobre por que a União Soviética e o socialismo no leste europeu foi derrotado, só que é uma síntese para o grande público. A linguagem do livro é muito didática, às vezes eu acho que inclusive o professor Vicentini é até didático demais quando ele vai explicar o que é socialismo, o que é comunismo, o que é capitalismo, o que é marxismo, o que é ser esquerdista, o que é marxismo-leninismo e por aí vai. É um livro muito didático, muito acessível, muito rápido, muito gostoso de ler. É engraçado, né? Até... Eu não sei se isso foi proposital, eu imagino que sim, mas assim, até o tamanho da letra, meteram uma fonte grande para desgraça, que é aquele livro que dá para você ler no busão, no metrô, que é pá, e lendo, sabe? E tem o segundo livro, finalmente uma edição brasileira, já tem ele em português, mas no português de Portugal, né? Edição da editora Avante, que é o Socialismo Traído por Trás do Colapso da União Soviética. A edição brasileira é lançada pelo Lavra Palavra, está aparecendo na capa aqui, com um prefácio desse que vos fala. Eu ainda vou gravar um vídeo debatendo em detalhes a derrubada da União Soviética. Nesse vídeo eu quero fazer uma coisa mais simples e mais rápida. Até porque, inclusive, gente, eu estou gravando esse vídeo numa sexta-feira à noite, doido para tomar uma cervejinha, porque eu também sou filho de Deus e de Lene e de Xangô, e eu quero tomar uma cervejinha, então vai ser um negócio mais rápido. Veja bem, eu quero adiantar para vocês 3 teses fundamentais que vocês vão encontrar nesses 2 livros. Acho que a primeira tese fundamental para a gente pensar a derrota da União Soviética. O socialismo, ele tem um problema de reprodução histórica da legitimidade. O capitalismo, ele funciona meio que numa dinâmica quase que automática. Você não precisa pensar ser a favor do capitalismo para o capitalismo se reproduzir. O socialismo, ele tem como pressuposto uma adesão subjetiva positiva, né? Ele demanda uma reprodução participativa da massa da classe trabalhadora, dentre outras coisas, porque uma experiência socialista no mundo capitalista vive constantemente atacado, cercado e por aí vai. Quando você faz a revolução, é um bagulho maravilhoso, porque você tem milhões de pessoas que não tinha médico, passa a ter, que não tinha escola, passa a ter, que não tinha emprego, passa a ter emprego, que não tinha casa, passa a ter casa, que não tinha comida, passa a ter comida. E aí, a defesa da revolução e do socialismo nos primeiros anos, normalmente, é uma defesa que se faz mostrando os ganhos que se tem hoje frente a o que era a tragédia antes da revolução. Então, o processo de reprodução e de legitimidade do socialismo é, por assim dizer, mais fácil. Ainda que, em vários momentos, os ganhos demorem um pouco a aparecer, dado que não é porque você fez a Revolução Socialista, por exemplo, que vai chegar a luz elétrica na casa do povo. Você precisa construir a indústria elétrica, as redes de transmissão e por aí vai, por exemplo, tá ligado? Mas é muito mais fácil. Agora, existe um problema quando se passa 20, 40 anos da Revolução. Por quê? O mais jovem, ele não lembra do tempo do czar na Rússia, ele não lembra do tempo do Batista em Cuba, ele não lembra do tempo que o Japão dominava o Vietnã, tá ligado? O mais jovem, ele já cresceu no socialismo, então ele já cresceu tendo escola, tendo hospital, não tendo violência, tendo cultura, tendo transporte, tendo alimentação, um ambiente tranquilo, suave, não tem colonialismo, não tem apartheid, não tem uma série de coisas. Ou seja, a legitimidade para ele não pode ser centrado
no que era o passado. Você tem que criar uma legitimidade muito mais positiva no presente e focado no futuro, perspectivas de melhora. E também de um próprio processo transcendente, no sentido quase que espiritual da coisa, da própria missão histórica que aquele povo está construindo. Qual foi o problema? Na União Soviética, algumas pessoas vão me chamar de stalinista, paciência, sem problema. Mas veja, um dos principais problemas da União Soviética foi que o Nikita Khrushchev, no discurso secreto, ele acabou com a autoestima e com a transcendência histórica do povo soviético. Porque, note bem, quando Stalin morre, você tem mais de 30 anos que se passaram da Revolução de 17. Então você tem uma geração jovem que não viveu os tempos soviéticos do czar, e a questão não era como a vida era ruim nos tempos do czar. Isso era importante para o pai dele, para o avô, não para ele. Você tinha uma sociedade que tinha um orgulho, que estava mobilizada na ideia que estamos construindo o socialismo, que nós somos vanguarda da humanidade, que nós somos superiores, que nós temos um valor civilizatório mais avançado no mundo. O Nikita Khrushchev e o grupo dele, na disputa pelo poder político no pós-morte de Stalin, o que é que ele faz? Ele destrói a autoestima do povo soviético. Ele cria uma narrativa em que os 30 anos de construção do socialismo da União Soviética com o protagonismo do Stalin, ao invés de serem um momento de glórias, de grandes realizações, situações adversas, foi um momento de barbárie, de morte, de não sei o quê, e que, para piorar, o Stalin era burro, imbecil, ignorante, e aí, consequentemente, se o líder é burro, imbecil e ignorante, o povo que amava o líder e que deixou ser guiado por esse líder é por tabela, gente burro, imbecil e ignorante. Percebe? Então, o professor Paulo Vicentini, no livro dele, Porque o Socialismo Ruiu, ele faz um debate pegando, inclusive, a longa duração da história russa para mostrar como o Nikita Khrushchev e seu grupo foram irresponsáveis no trato da memória soviética. Inclusive, vários autores, inclusive autores ultramente críticos a Stalin, como Misha Levin, como Stephen Cohen, como Eric Hobsbawm, falam como se criou um vácuo, um buraco na memória soviética, em que se faz uma demonização muita crítica do Stalin, aí depois se muda o discurso e depois se coloca o assunto no gelo, no período Brezhnev. Então cria-se um vácuo histórico. Não tem uma compreensão histórica da nacionalidade soviética. Compare com o que Deng Xiaoping fez na China. O Deng Xiaoping, ele olha para a União Soviética, inclusive, e fala assim, bicho, o Mao Zedong, ele é o que na ciência política a gente chama de pai da pátria. Ele é a pessoa que protagoniza o movimento político que deu origem à nação moderna. Então não dá para você jogar fora o pai da pátria sem você jogar a pátria junto. Então o que é que o Deng Xiaoping e o Partido Comunista Chinês faz? Mao foi muito importante, Mao Zedong foi fundamental, figura indispensável na história chinesa, recuperou a autoestima da China. Aí o chinês tem uma mania, né, de fazer esse bagulho de proporção. Mas Mao acertou 70% e errou 30%. Eles fizeram aqui, ó, cravadinho. É isso. Então tem que criticar Mao, tem erros, especialmente a Revolução Cultural e tal, mas sem demonização de Mao Zedong. Ou seja, eles quiseram preservar esse elemento de construção da transcendência histórica, da memória histórica, da legitimidade do próprio sistema político fundado com a Revolução, com a liderança do Mao Zedong. Os soviéticos não fizeram isso. Inclusive, vários pensadores, vários intelectuais falam que os chineses fizeram isso depois de ver a cagada que os soviéticos fizeram. Os caras olharam assim, porque foi a União Soviética no período pós-Stalin, e pensaram assim, menino, isso aí vai dar problema, viu? Isso aí vai dar problema. Tanto é assim que nenhum país socialista fez o que a União Soviética fez no período pós-Stalin, uma demonização completa do período anterior. E aqui, veja, não estou dizendo que tem que defender o Stalin, que não pode criticar o Stalin, não sejam desonestos, por favor, viu, gente? Assim, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que a forma como se tratou a memória foi uma forma irresponsável que ajudou a minar a legitimidade da própria reprodução do sistema socialista. Essa é uma primeira tese central que está muito bem demonstrada no livro do professor Vicentini. O professor Vicentini, ele tem uma sensibilidade para fazer um debate que não fica preso à institucionalidade, mas que consegue analisar muito bem a dimensão institucional da construção do socialismo, que é uma coisa impressionante.
A segunda tese é que existiam interesses objetivos na restauração do capitalismo na União Soviética. Não é, como falam os trotskistas, uma abstrata aburocracia. O livro Socialismo Traído explica que classes e que grupos sociais queriam a restauração do capitalismo da União Soviética a partir do debate sobre a segunda economia. Percebe? Então, os autores fazem uma reflexão muito ampla, rica em dados, bibliografia, mostrando que se formou, a partir da segunda economia, a economia das sombras, um setor da sociedade soviética objetivamente interessado na restauração capitalista. Então, assim, é luta de classes. Eu, no prefácio para esse livro, eu procuro mostrar que essa é uma das poucas obras que analisa o fim da União Soviética a partir da luta de classes. Isso é fundamental para a gente entender porque... Eu estou tirando foto com o meu celular, gente, enquanto eu estou gravando. Isso é muito absurdo. Porque a União Soviética foi derrubada. E a terceira tese, isso também é indispensável. O professor Vicentini, ele é das relações internacionais. Por ser das relações internacionais, ele nunca perde essa dimensão do conflito geopolítico na hora de pensar a política interna. Inclusive, ele até exagera em alguns pontos. Por exemplo, o livro sobre a Revolução Coreana, sobre a Coreia Popular, eu achei que o livro falou muito mais de geopolítica e da diplomacia coreana do que da política interna da Coreia do Norte, tá ligado? Por exemplo, eu queria que falasse mais da política interna. Só que isso dá uma vantagem, porque há uma tendência muito ruim na abordagem sobre a história da União Soviética, que é uma hora focar no elemento interno, outra hora focar no elemento externo, né? Na geopolítica, na pressão imperialista e tal. E há uma dificuldade em perceber a inter-relação, porque, veja, o elemento externo, ele influencia no interno, só que a própria forma como se processa o elemento interno é que dita como vai influenciar o elemento externo, percebe? Então, como diria nosso amigo Antônio Gramsci, é uma relação ali totalmente imbricada e junta, combinada, emparelhada. O Vicentini, ele trata isso de maneira muito boa. Ele mostra como a pressão permanente do imperialismo, a ameaça de guerra, o bloqueio e as sabotagens reduziram as opções e a margem de manobra dos dirigentes soviéticos, mas ao mesmo tempo como decisões erradas dos dirigentes soviéticos pioraram essa situação, e mostra o Roger e o outro autor, que é nome gringo, é foda, né, gente? Mas os autores do livro Socialismo Traído, por trás do colapso da União Soviética, eles mostram muito bem como o contexto do governo Ronald Reagan, guerra do Afeganistão e por aí vai, qual foi a influência nisso no processo de reformas da União Soviética, como aquilo desandou e por aí vai. Então essa relação entre externo e interno, ela está muito bem desenhada e debatida. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Provavelmente vocês nunca ouviram falar disso. Mas vocês sabiam que o governo soviético, na época do Nikita Khrushchev, decisão, que o desenvolvimento de tecnologias da informática e da computação, que isso já está em debate, viu, gente? Ó, anos 60, viu? Finalzinho dos anos 50, a propósito. Que ele ia deixar de investir centralmente na produção autônoma de tecnologia e o foco seria importar tecnologias do Ocidente. Isso deixou o governo soviético, aliás, a sociedade soviética, muito mais vulnerável ao bloqueio econômico e à sabotagem dos Estados Unidos e do bloco europeu que estava alinhado aos Estados Unidos. Aí você se pergunta, mas peraí, Júnior, mas que decisão imbecil é essa? Quer dizer que a União Soviética, sabendo que está no meio da Guerra Fria, ela decide, na tecnologia que ia configurar a terceira revolução industrial, ela decide deixar de investir centralmente na produção interna de uma tecnologia própria e tentar assimilar a tecnologia capitalista ocidental? Aí por que ela decidiu isso? A gente tem um debate para fazer, né? Mas veja, é uma decisão do âmbito da política de P&D, de pesquisa e desenvolvimento, do Sistema Nacional de Inovação, que aumentou a fragilidade da União Soviética e as sabotagens dos bloqueios econômicos dos Estados Unidos. Então, veja a dialética do interno com o externo. Se essa decisão não tivesse sido tomada, uma decisão trágica e que influenciou negativamente toda a economia soviética nos anos 60 e 70, a vulnerabilidade da economia soviética nos anos 80 frente ao governo Reagan, por exemplo, seria menor. Percebe? E não foi o problema do planejamento econômico porque faltava mercado, viu, gente?
Foi uma decisão bosta do Khrushchev, do Comitê Central do Partido e por aí vai. Então, há que se ter uma olhada e muita precisão analítica para conseguir compreender bem esses dois processos no seu nível de imbricação e de inter-relação. E o Vicentini, com Por que o Socialismo Ruiu, e o livro O Socialismo Traído por Trás do Colapso da União Soviética, conseguem fazer isso com maestria. Em resumo, esses são os 2 melhores livros que eu conheço sobre o fim da União Soviética. Eu acho que a leitura dos dois é indispensável. Eu acho que, inclusive, O Socialismo Traído é uma base que o Paulo Vicentini parte dele para várias teses, desenvolve outras, mas não aprofunda outras porque já estão nesse livro. Então o que eu recomendaria a vocês? Eu recomendaria que vocês lessem primeiro O Socialismo Traído e depois fossem para o livro do Vicentini. Vocês vão ver que a leitura desses 2 livros vai mudar radicalmente a visão que vocês têm da história da União Soviética e por que a União Soviética foi derrotada. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar, divulgar para geral, ouvir o Revolushow, olhar as camisas da Bolivariana e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.